Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast de hoje irei falar sobre a prática da adoração. É interessante notar como as pessoas querem receber de Deus a bênção sobre suas vidas. Pedem para que Deus lhe faça tantas coisas e muitas delas Deus concede. É uma alegria muito grande quando nossas orações são respondidas. No entanto, não são muitas as vezes que paramos para agradecer as misericórdias do Senhor e sua providência. Parece que é muito mais fácil pedir e continuar a fazê-lo até sermos atendidos do que ao receber dizer a Deus pelo menos um obrigado, Senhor. Embora prestemos nosso culto a Deus todos os domingos na igreja, cantando, orando e escutando a sua palavra, foi apenas isso, um momento, um tempo que tiramos para cumprir com a nossa religiosidade. No restante da semana, as pessoas vivem como se Deus não fizesse parte da vida delas. Podemos sair do culto sem a mínima dor na consciência e sem qualquer percepção de nossa insensibilidade, convencidos de que cumprimos uma obrigação do bem. É claro que temos sim a obrigação de adorar a Deus, mas também temos de ver isso como um privilégio. Como diz Donald Whitney, é obrigação e privilégio de todas as pessoas adorar o seu Criador. Foi para esse propósito que fomos criados, glorificar o nosso Criador. Não é possível viver uma vida piedosa sem adoração. No entanto, é possível adorar a Deus sem ter uma vida piedosa. A questão é, como podemos adorar a Deus sem adorar em vão? Neste caso, a disciplina da adoração é fundamental. Mas o que significa adorar ao Senhor? Adoração é manter o foco em Deus e reconhecer a sua soberania. Toda adoração traz a ideia de que Deus é o Senhor, portanto, digno de receber o louvor e a glória que só um soberano merece. Adorar a Deus é atribuir a Ele o devido valor, magnificar a sua dignidade de louvor, é aproximar-se e referir a Deus como único Senhor. Recomendo que você leia o Salmo de número 96. Sendo Deus o Criador e sustentador, o Santo e Todo-Poderoso, o Juiz soberano a quem devemos prestar contas, Ele é digno de todo o mérito e honra que possamos dar a Ele e infinitamente mais. Quanto mais focamos em Deus, mais entenderemos e apreciaremos a sua dignidade. É impossível vislumbrar tamanha grandeza e glória, descobrir a dignidade de Deus e não reagir em adoração. Assim, adorar e focar em Deus é reagir a Ele. Mas como podemos focalizar a grandeza de Deus e a sua majestade? O Salmo de número 19, verso 1 nos diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus se revela na sua criação. Podemos adorar a Deus ao contemplar sua grandeza revelada na criação. Neste mesmo salmo, a partir do verso 7, há uma descrição da palavra revelada e o que ela proporciona a nós. Deus tem revelado a si mesmo perfeitamente por sua palavra, a Bíblia, e a Bíblia nos revela o seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, nossa responsabilidade é buscar a Deus por meio de Cristo e da Bíblia como palavra de Deus revelada a nós pelo Espírito Santo. O Espírito abre nossos olhos e ilumina nossa mente. Assim vemos Deus revelado na Bíblia e reagimos. Na medida que verdadeiramente compreendemos a Deus, nossa reação passa a ser adorá-lo. Por essa razão, nesta série de podcasts, iniciamos a série falando sobre a disciplina da leitura e meditação na palavra que nos conduz a buscar um relacionamento de intimidade por meio da oração e viver uma vida de adoração. Se adorar é focar e reagir a Deus, independentemente do que mais estejamos fazendo, não estaremos adorando se não voltarmos nossa mente para Ele. Por essa razão, se você está na igreja cantando e ouvindo a palavra, mas não tem sua mente voltada para este momento, não está adorando ao Senhor. Se as suas palavras e ações não estiverem focadas em Deus como principal, você não está adorando ao Senhor. Este tipo de adoração é vã. A adoração deve ser feita em espírito e em verdade.
Adorar a Deus em espírito e em verdade começa com a ação do Espírito Santo em nosso coração, que nos leva ao arrependimento e à confissão de nossos pecados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor de forma sincera e verdadeira se não for motivado pela ação do Espírito Santo. É Ele quem revela Deus a nós e torna Cristo irresistível, quem nos ensina a verdade da palavra, quem torna vivo corações mortos em relação a Deus. Ele é quem faz corações frios quanto à adoração se inflamarem de amor por Cristo. Da mesma forma, devemos adorar em resposta à verdade revelada na Bíblia. Se não o fizermos, nossa adoração será vã. Como alguém já disse, onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração é morta. Apesar de ser uma obrigação, nossa motivação para adorar a Deus deve ser em resposta ao amor de Deus por nós. Como diz o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Assim, devemos adorar tanto em espírito quanto em verdade, tanto com o coração quanto com a mente, tanto com as emoções quanto com os pensamentos. Jesus disse que o maior de todos os mandamentos envolve amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Se assim não for, nossa adoração é vã. Contudo, isso não significa que se você não tem o sentimento para fazê-lo, não deva adorar. É certo que nossos sentimentos nos enganam e que nos desertos da vida podemos ficar secos, mas devemos continuar e perseverar em busca da água da vida que pode saciar a sede de nossa alma. Adoramos a Deus pessoal e coletivamente. Muitas pessoas hoje dizem que não precisam ir à igreja para adorar a Deus. Apesar de termos os nossos momentos com Deus, há uma clara exortação a nos unirmos com outros em adoração. Recomendo que você leia o Salmo de número 133 e Hebreus capítulo 10, verso 25. O cristianismo não é uma religião isolacionista. A igreja é descrita pela Bíblia como corpo, edifício e família, nos mostrando uma clara relação da individualidade de cada um dentro de um contexto maior. É inegável que nos reunirmos como igreja significa adorar a Deus na presença de outros irmãos e irmãs na fé, mesmo que situações possam fazer com que nos afastemos por um certo período, como este que estamos vivendo no caso da pandemia. Contudo, devemos sempre zelar por estar juntos como igreja. Há bons motivos para se transmitir e gravar o culto, mas nenhum inclui a ideia de substituir o ministério de mídia e comunicação pela frequência à igreja por aqueles que têm capacidade para isso. Há algumas graças e bênçãos que Deus dá somente na reunião como igreja, com outros crentes. Aqui é importante lembrar que você deve manter a sua adoração particular sem negligenciar a adoração pública, pois uma é o complemento da outra. Adoração é uma disciplina a ser cultivada. Adorar requer disciplina, pois sem ela, nossa adoração será pobre e inconsistente. Apesar de que a adoração é marca de um coração submisso e temente a Deus, um coração que responde em amor e à ação de Deus, precisamos desenvolvê-la como uma disciplina. Ela precisa e deve ser cultivada, assim como todas as disciplinas espirituais devem ser, para permanecermos saudáveis e crescermos espiritualmente. A adoração é tanto um fim quanto um meio para se alcançar algo. A adoração a Deus é um fim em si mesma, porque, como a temos definido, é focar e reagir a Deus. Mas ela também é um meio para se alcançar uma vida piedosa. Quanto mais verdadeiramente adoramos a Deus, mais nos tornamos como Ele. Você se torna aquilo que adora. Portanto, se a sua vida está focada em ganhar dinheiro, sua adoração será voltada para ser uma pessoa rica e de sucesso. Esta será a visão que você terá de si mesmo e que espera que os outros também a tenham. Por essa razão, quando focamos no mundo e o que ele tem a oferecer, nos tornaremos mundanos em nosso proceder. Se pretendemos ser pessoas piedosas, devemos focar em Deus. Por isso, uma vida piedosa requer uma adoração disciplinada.
E nesse processo, procure a ajuda de pessoas que estejam empenhadas e sejam dedicadas à prática das disciplinas espirituais. Recomendo que você leia 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Não se surpreenda pelo fato de precisar de ajuda durante o desenvolvimento das disciplinas espirituais que levam à semelhança com Cristo, e não tenha medo de pedir auxílio quando precisar. Você precisa ter em mente que a prática da disciplina da adoração precisa ser parte da sua vida, pois a sua adoração pública será um reflexo da sua adoração particular e vice-versa. Como disse A.W. Tozer, se você não adora a Deus os 7 dias da semana, você não adora um dia por semana. A adoração não é um evento que ocorre uma vez por semana. Ela nunca deve parar de fluir de nosso coração, pois Deus é sempre Deus e sempre digno de adoração. Quando deixamos de adorar ou nossa adoração é vazia, o problema está com o sujeito, ou seja, nós, e não com o objeto, isto é, Deus. Deus é digno de toda adoração, a melhor e mais sincera adoração que possamos dar a Ele.